Reviravolta no Vasco. Dois problemas importantes para o técnico Rafael Paiva solucionar e o presidente Pedrinho abriu o jogo. Fala, galera, sejam todos bem-vindos ao canal BTV Esportes. Eu sou o Jonatas Santos, chegando com tudo nesta sexta-feira, após a vitória importante do Vasco, trazendo as últimas notícias, informações e novidades do Clube de Regatas Vasco da Gama, o Gigante da Colina. Mas antes, é claro, eu peço na humildade, na moral, se você não é inscrito aqui no canal BTV Esportes, não perca tempo. Botão abaixo escrito inscreva-se, ative o sino das notificações, na opção todos, deixe o like no vídeo. É importante para o nosso trabalho, é importante para o crescimento do canal. O like faz com que a plataforma entenda que esse vídeo é relevante e acaba recomendando para muitos cruzmaltinos apaixonados e ajudando a muitos torcedores conhecer aqui o trabalho do canal BTV Esportes. Galera, obrigado pelo like, pela sua inscrição. Sem mais delongas, vamos às informações do legítimo Clube do Povo. Bom, vitória importante, mesmo no sufoco, apesar do mau desempenho do Vasco, principalmente no primeiro tempo, mais 3 pontos que caracteriza 40 na competição do Campeonato Brasileiro. O Vasco, que teve esse jogo adiado da 17ª partida, portanto, está pago. Vitória em casa, diante da torcida, que fez uma belíssima festa, que apoiou e apoia sempre. Então, o torcedor é o fator primordial, é o fator mais importante nessa vitória, que debaixo de chuva deu um exemplo de apoio, de amor incondicional, provando que o sentimento não para e não para nunca. Parabéns, torcedor cruzmaltino, pela presença, pela torcida e pelo apoio de ontem. E claro, Hugo Moura, destaque da partida, daqui a pouco vamos falar sobre esse jogador que foi importante com o seu gol ontem e mesmo dentro de todos os percalços, de todas as dificuldades, apresentado pelo elenco. Uma vez que o próprio executivo de futebol, Marcelo Santana, disse que o campo fala. E o campo tem falado. O Vasco precisa, obviamente, de um bom planejamento e boas contratações para 2025. Mas falando dessa vitória, que espantou de vez essa zica, que espantou de vez esse jejum, depois de uma sequência de pelo menos 7 jogos sem vencer na competição brasileira, o Vasco conquista 3 pontos, se mantém em 10º lugar, olhando para a parte de cima da tabela, com foco nessa sequência, pelo menos aí de 8 jogos pela frente. O Vasco terá 5 em casa mesmo. Claro, o jogo contra o Botafogo no Newton Santos, podemos considerar um jogo em casa. O Botafogo está de olho na final da Libertadores. E falando na final, confirmado aí Atlético Mineiro e o Botafogo já está bem caminhado para essa final, o G12 vira G14. Então o Vasco tem condição de se classificar numa competição internacional, a Sul-Americana, ou até mesmo uma pré-Libertadores, ali o G7, o G8, seria muito interessante. Então aproveitar, jogo contra o Bahia, depois contra o Botafogo, aí vem jogos mais complicados, como Fortaleza, lá na Arena Castelão. Fortaleza também briga ali pela vaga na Libertadores, briga na parte de cima da tabela do Brasileirão, mas é focar, é ajustar, é apoiar. Galera, é chover no molhado, já se tornou clichê e muito batido esse discurso. O Vasco tem um elenco limitado. Isso, obviamente, todo mundo já sabe. Agora é apoiar, não tem jeito. É apoiar até o final, é fazer o que está sendo feito. Se faltar ali habilidade, se faltar técnica, é ir na vontade. É ir na vontade de vencer, como o time demonstrou. O melhor momento do time, o momento que o time conseguiu trocar passes, alçar a bola na área, saiu o gol, e o gol foi importante. Depois, é claro que o Cuiabá deu um sufoco ali. Aí entra a importância do Léo Jardim, a importância da zaga ontem não ter levado nenhum drible. Então, parabéns aí ao João Vitor, parabéns ao Léo. É um momento que, quando é para criticar, criticamos, mas ontem temos que elogiar o setor defensivo, que não levou gols. Isso aí e não foi driblado. Então, parabéns aí aos 2 zagueiros do Vasco, mas é óbvio que o campo fala, e o campo fala que vai precisar sim de contratações, vai precisar sim de um ajuste muito importante para a próxima temporada. Mas agora é focar na classificação. Parabéns aí ao Jair pelo seu retorno. E falando nisso, galera, vamos aqui direto. O Paiva tem 2 problemas para solucionar, tem 2 problemas para resolver.
a ausência no próximo jogo do Verratti e a ausência do Hugo Moura. Terceiro cartão amarelo, portanto, os jogadores estão de fora contra o Bahia em São Januário na próxima segunda-feira. E o torcedor aqui tem voz, quero saber a sua opinião. No meio de campo, Matheus Carvalho e Sforza, ou Jair e Matheus Carvalho? Coloque aqui nos comentários, é importante demais. No ataque, no lugar do Verratti, missão importante, Ryan ou GB? GB de titular ou Ryan de titular nessa partida ali no ataque do Vasco? E claro, o técnico Rafael Paiva, nas substituições, ele acaba tendo que improvisar jogadores. Ontem o Paulo Vitor gripado, né, com aquela tosse, que até o próprio Paiva expôs essa situação, vem desde o jogo, se eu não me engano, contra o São Paulo. O PH tem que ir para o sacrifício no jogo. Ontem acabou que ele não teve como. Então, assim, muitas das vezes o Paiva tem que acabar improvisando, né? Então, são situações que mostram que eu acho que, mais uma vez, repito, vai precisar de um bom planejamento. Mas esse elenco agora, galera, é continuar apoiando, continuar acreditando e ir para cima. Vamos falar aqui do destaque da partida, falar do Hugo Moura. Hugo Moura, a galera vai falar, mas John, o destaque ontem, pela vontade de vencer, até o Almirante foi destaque, porque viralizou, né? O Almirante, o mascote do Vasco, fazendo cera. A bola sobrou para ele chutou para o lado. O juiz chamou a atenção dele, o jogador se não me engano foi o Gustavo Sauer, chamou a atenção do mascote do Almirante. Ontem, mas até o apoio do Almirante foi importante, porque ele fez aquela cera ali, viralizou, acabou chamando a atenção. Então, coisas que acontecem só em São Januário, né, galera? Debaixo de chuva, ontem aconteceu de tudo. Mas eu lembrando aqui desse cenário agora, não tem como, a gente acaba rindo da situação. Mas até o Almirante ontem chamou a atenção. E claro, o jogador que foi destaque. Hugo Moura, galera, é um camarada que é pouca mídia, um camarada de pouca mídia, mas futebol importante. Futebol, pitbull, enfim. E trazer aqui os números dele: 25 jogos, 2 gols, 3 assistências, 9 finalizações do gol, 74 desarmes, 102 duelos no chão ganhos. Então são as notas aí do Hugo Moura. Parabéns, Hugo Moura. Você representa demais essa camisa. Chegou, ganhou a titularidade, chegou até por debaixo de desconfiança, mas chegou, representou, pediu perdão pela atuação lá contra o Atlético Paranaense, contra aquela expulsão, mas, cara, ganhou a titularidade e hoje coloca uma dúvida na cabeça do Paiva, né? Futuramente vai ser Paulinho e Hugo Moura, Jair e Hugo Moura, enfim, vamos aguardar nos próximos capítulos, mas é uma boa dor de cabeça aí para o meio de campo. Então, passar dessas informações, reviravolta no Vasco. Galera, o Payet ontem jogou, entrou e representou, tá? Confirmada aí, portanto, a informação do BTV Esportes. O Payet quer ficar no Vasco. Lembra que nós trouxemos essa notícia essa semana? O Payet quer cumprir o contrato. E ontem, ele apontou o dedo para o gramado e falou: meu lugar é aqui, eu vou ficar. E, mais uma vez, fez a sua volta olímpica, aplaudindo o torcedor vascaíno. Payet, é essa postura. É esse comportamento, cara. É essa forma. O torcedor quer que você entre, de fato, dê espetáculo, você consiga ali segurar o jogo, quando o Vasco está ganhando, usar a sua experiência, usar a sua inteligência. E claro, Payet, final do campeonato, final da temporada, senta com a diretoria, ajusta o seu salário, pensa que você vai fazer, não pensa só no seu benefício, pensa no Vasco. E é interessante, poxa, 1,5 milhão está pesado para a folha salarial, está pesando na folha salarial, tenta reajustar. Se você quer ajudar mesmo nesse momento, no final aí da temporada, para os próximos 6 meses de contrato, tenta ajustar o seu salário, conversa ali com a diretoria, com certeza você vai ganhar mais ainda com o torcedor. E ontem a galera ficou questionando: Payet ou Coutinho de titular? Coloquem aí nos comentários, é importante. Galera, para a gente finalizar
presidente Pedrinho abriu o jogo e em carta aberta que o Vasco divulgou logo no final da partida, em tom ali de desabafo, em tom até criticando a última gestão, o Vasco emitiu ali uma carta aberta e o Pedrinho desabafou. Trazer para você. Hoje, escrevemos a você para compartilhar um momento importante na história do Vasco da Gama. A partir da decisão judicial que afastou o ex-sócio majoritário da Vasco SAF, para proteger o patrimônio e os interesses do clube. Nos deparamos com um cenário previsível e iminente de caos, fruto de atos iminentes de caos, de atos abusivos e temerários praticados pelo ex-sócio e respectivos administradores do Vasco até então. Em face da grave situação financeira na qual o Vasco se encontra, nos últimos meses iniciamos um projeto de reestruturação, cujos primeiros resultados são perceptíveis. Firmes no compromisso de transparência e principalmente no propósito de garantir o futuro do Vasco. Instauramos um processo formal de mediação junto aos nossos credores, conduzido pela Fundação Getúlio Vargas. Essa mediação visa buscar soluções ordenadas e negociações estruturadas e equacionamento da atual dívida do clube. Para termos estabilidade nesse processo de mediação, ingressamos com medida cautelar para proteger o Vasco de eventuais ações, tais como penhoras, que possam atrapalhar ou criar obstáculos ao processo de reestruturação. No Vasco, a reestruturação foi evitada em muitos momentos, seja por sua natureza impopular ou pela dificuldade de enfrentar a realidade, mas devido à nossa responsabilidade, iremos encarar este desafio para buscar a sustentabilidade e competitividade do Vasco da Gama a longo prazo. É importante destacar que, embora a mediação seja um passo importante de uma longa jornada de reorganização do clube, não podemos afirmar que será uma solução imediata para todos os problemas do Vasco. Essa reestruturação será desafiadora jornada e envolverá sacrifício, mas que criará condições para um futuro melhor e sustentável para o Vasco. Sabemos que nos momentos mais difíceis você, vascaíno, nunca deixou de apoiar o clube durante anos. Foi a sua dedicação que carregou o Vasco adiante, mantendo a nossa história viva e a paixão sempre acesa. E neste momento contamos com o seu apoio mais que nunca. A sua confiança é fundamental. Pedrinho, presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, e Carlos Amoneu, CEO da Vasco SAF, no site oficial. Galera, depois estender aqui em relação à carta aberta, ao desabafo do presidente, mas o que incomoda pouco é a questão do longo prazo. O Vasco, Pedrinho, precisa dessa reestruturação de forma urgente. E o torcedor confia em você. Então, busque soluções. Busque essa reestruturação de forma urgente. Ontem nos deparamos com o São Januário, né, naquela chuva, ainda muitas sujeiras por conta da festa do último jogo, papel espalhado na arquibancada suja. O torcedor merece ser tratado com mais carinho. Ontem o São Januário precisa dessa reforma, dessa ampliação urgente. Ontem, para trabalhar, estava difícil, porque a cabine de imprensa ficou inundada de água, molhou os equipamentos, molhou os computadores. Tivemos que até dividir a nossa equipe, voltar para o pós-jogo. Eu voltei para o estúdio para fazer o pós-jogo, porque não tinha condições de ficar na cabine molhada. Mas é isso. Importante que é a vitória, mas fica esse relato, tá? Fica esse desabafo também. O torcedor precisa dessa reestruturação urgente, vai apoiar sempre. Fica aqui nossa opinião também. Galera, eu vou ficando por aqui, o vídeo ficou extenso, mas vale a pena você acompanhar. Obrigado até o final. Saudações vascaínas. Tamo junto, BTB Esportes em todos os lugares. Valeu.